nunca pensei que fosse me arrepender de ter tirado férias. Credo, essa frase ficou um negócio meio trabalhe enquanto eles dormem. Eu vou reformular. Eu nunca pensei que fosse me arrepender de ter tirado férias justo naquela semana. Ou de não ter pelo menos dado uma olhadinha no meu e-mail profissional no meu último dia de folga. Porque aí eu teria visto a tempo o e-mail que o Thiago de Souza me mandou, no dia 18 de julho. Era sobre uma caçada que ia acontecer naquela noite de sexta-feira, na cidade de Várzea Paulista, que fica pertinho de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. De Campinas, onde eu moro, até Várzea, dá só 1 horinha. Dava pra eu ter corrido pra lá pra participar também, se eu tivesse visto o e-mail antes. Eu não sei se um dia eu vou superar a oportunidade perdida. Mas o Thiago foi. E ele não sabia muito bem o que esperar dessa caçada. Ele nunca tinha imaginado participar de um evento desses na vida. E vindo dele, isso diz muita coisa. Eu tenho um projeto chamado Que Te Assombra e a gente faz passeio à noite no Cemitério da Consolação, às sextas-feiras. O Thiago já passou por aqui antes. Talvez você lembre dele do episódio Questões de Fé, que fala do incêndio do edifício Joelma e das 13 almas que viraram milagreiras de cemitério. Se você não sabe o que é isso, já bota esse episódio aí na fila. Eu gosto muito de cemitério, eu estudo cemitério, faço parte de uma associação que chama ABEC, Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. A missão do Thiago é jogar luz nas histórias que estão guardadas ali, nos cemitérios. Histórias de gente que viveu, de gente que morreu, e de gente que morreu, mas continua viva no imaginário das pessoas. Ou, às vezes, em relatos de aparições sobrenaturais. Ouvindo uma história, a gente entende muita coisa sobre aquele lugar, as ansiedades, os medos, principalmente dos medos. Mas a caçada em que o Thiago se meteu não tinha a ver com cemitério. Tinha a ver com outra paixão antiga dele. Lobisomens. Eu não acredito que exista um tipo de criatura mitológica mais versátil, mais conectada com outras culturas que o lobisomem, porque a gente tem figuras como o lobisomem muito difusas no mundo. A gente tem, por exemplo... O Thiago me contou várias coisas que eu não fazia ideia. Tipo que uma das primeiras figuras de um licântropo, um homem que se transforma em lobo ou em lobisomem, vem da mitologia grega. O Licaão, que para mim é o caso zero, o primeiro lobisomem transformado por conta de uma maldição de Zeus. Ele disse que nos primórdios do cristianismo, antes de virar catolicismo, São Cristóvão tinha um quê de lobisomem. São Cristóvão é reconhecido em algumas culturas como sinocéfalo, que é um homem com cabeça de cachorro. O Thiago também me contou que um dos períodos mais agitados dos lobisomens na Europa foi entre o século XVI e o século XVIII, quando várias histórias espalharam pânico pelo continente. E que quando essa criatura chegou nas Américas, de carona com os colonizadores, já existiam figuras parecidas nas histórias dos povos originários, como a do homem-urso, na América do Norte, e a do homem-tamanduá, aqui na América do Sul. E como que nasce um lobisomem? Por que nessa mitologia antiga, nesses relatos antigos, por que um cara vira lobisomem? É esse homem que merece ser identificado como uma besta a partir da sua falta de razão. E é muito interessante que o lobisomem ele é um personagem da mitologia muito conectado a violências masculinas. O lobisomem é um cara legal, bacana, um homem que incapaz de fazer qualquer maldade, e para que aquelas maldades, que aquelas perversidades que ele comete não podem ser interpretadas como algo humano. Então ele se transforma numa besta. É essa a única explicação possível para esse bom homem sair cometendo maldades é que ele tenha sido vítima de algo mais forte do que ele. Uma maldição que faz ele perder a razão e virar bicho. Claro. Eu encontrei alguns casos, pouquíssimos, de mulheres que se transformam em lobisomens. Inclusive, tem uma mulher chamada Catherine Simon, que é uma suíça, que ela se transformava em lobo. Só que ela não é julgada por licantropia, ela é julgada por bruxaria. E tem um aspecto interessante nisso, que é o de você falar, o homem, ele se transforma numa besta e se descontrola, e faz maldades com mulheres, com crianças, isso e aquilo, enquanto a mulher não, ela é ardilosa. Ela se transforma deliberadamente em uma outra criatura, de maneira ardilosa. O Thiago estava com tudo isso na cabeça quando a gente conversou, porque ele tinha acabado de escrever um livro sobre lobisomens, chamado Conheça o Lobisomem do Seu Bairro.
Porque sim, em qualquer lugar que você fuçar, você acha alguma história desse bicho. Aqui no Brasil tem um monte. A maioria nem vai parar nos registros, é cultura oral mesmo. Mas tem aquelas que ficam mais conhecidas e chegam a sair na imprensa. E nas redes sociais, no caso dos lobisomens do século XXI. O Thiago levantou alguns desses casos para pôr no livro também. O lobisomem de Bragança, no Pará, o de Panelas, em Pernambuco, e até o lobisomem fitness de Maricá, no Rio de Janeiro, que pelo que os vestígios indicavam, parecia seguir uma dieta baseada em peixes e frutas. Orgulho da Nutri. Bom, depois de meses botando tudo isso no papel, o livro estava quase pronto para ser publicado. O texto estava indo para revisão, a capa estava pronta, as ilustrações do miolo também. Missão cumprida. Mas o Thiago continuava de olho no assunto. Até porque os seguidores do Que Te Assombra viviam mandando para ele tudo quanto é link relacionado ao lobisomem. Passei a receber muitas histórias, às vezes matérias, às vezes vídeos. E essas últimas 2 semanas se acentuaram muito os encaminhamentos desse tipo de matéria aqui da região de Jundiaí, de Várzea Paulista. Essas 2 últimas semanas que o Thiago fala pegavam mais ou menos a primeira quinzena de julho de 2025. Foi quando as mensagens sobre o lobisomem de Várzea Paulista começaram a pipocar na caixa de entrada dele. Ele deu uma olhada por cima no que estava rolando. Alguns moradores diziam que tinham visto uma figura estranha e peluda circulando pela cidade e pela mata que fica em volta dela. Outros estavam preocupados com o burburinho de que tinha algum bicho misterioso atacando galinhas e porcos. Um clássico. Eu comecei a paquerar o assunto, mas falei, também não vou avançar nisso porque meu livro está fechado, uma história a mais, uma história menos. Mesmo em Várzea Paulista, essa não era a primeira história de lobisomem e provavelmente não ia ser a última. Vida que segue. Só que aí, o Thiago soube de uma coisa que mudou tudo. Que um grupo de pessoas estava combinando de ir atrás dessa criatura. Ia acontecer uma caçada ao lobisomem de Várzea Paulista. O que isso queria dizer, em pleno 2025, ele ainda não sabia direito. A minha expectativa era de ver tochas, rastelos, foices, Bíblia, gente jogando água benta e todo mundo preparado para caçar um lobisomem, pique Idade Média mesmo. O Thiago só sabia que ele tinha 2 coisas a fazer. A primeira, torcer para que ninguém saísse ferido, especialmente o lobisomem. Eu sou a Luísa Mel dos lobisomens, não matem lobisomens, por favor. E a segunda coisa, claro, era dar um jeito de ir nessa caçada também. Se ela fosse acontecer mesmo, de verdade. Falei com um jornalista de Várzea e ele falou, não, é verdade, a gente vai fazer. Eu falei, mas cara, como é que... Já eu te apresento esse jornalista que confirmou pro Thiago que a caçada ia mesmo acontecer. E não só isso, que ela já ia ser dali a poucos dias, em 18 de julho. Também conhecido como meu último dia de férias. Eu preciso superar isso. Eu falei, então, por favor, eu gostaria de ir para aí. Ele falou, por favor, venha, a gente precisa de alguém que entenda de lobisomem, porque nós não entendemos nada de lobisomem. Já liguei para minha esposa, falei, sexta-feira à noite estarei em Várzea Paulista atrás do lobisomem. Ela falou, porra, beleza. Ela acostumadíssima falou, Falou, beleza, faz o que você quiser aí. É meu trabalho de conclusão de curso como investigador de lobisomem, participar de uma caçada de lobisomem. A minha intenção genuína era de viver o pânico do lobisomem, que eu retratei num monte de situações. E eu vivi o pânico do lobisomem imediatamente após me adicionarem no grupo de WhatsApp da organização dessa caçada ao lobisomem em Várzea Paulista. Antes de falar desse grupo de WhatsApp, que é especial por si só, deixa só eu voltar um pouquinho no tempo. Para uns 2 meses antes, mais ou menos, quando essa história começou. Olha, começou, foi em maio. Eu acho que na metade ou final de maio, uma coisa assim. Essa é a Michela Giarola. Eu tenho um programa na rádio, também sou atriz, sou empresária também. É muita coisa para falar, né? Mas o resumo é isso aí. Apesar da Michela fazer um pouco de cada coisa, o programa que ela apresenta chama Desocupados.
passa na rádio Pôr do Sol FM, lá de Várzea Paulista. E o que aconteceu ali na metade ou no final de maio foi que ela começou a receber dos ouvintes umas mensagens diferentes. No começo a gente levou na brincadeira, mesmo porque o programa Desocupados é um programa de humor. E aí, pela quantidade de pessoas que começaram a nos procurar, a gente passou a dar uma atenção maior sobre o assunto. Uma mensagem num dia, 2 no outro, depois 5, 10. Pelas contas dela, foram umas 40 no total. E como que eram essas mensagens? Você lembra mais ou menos o que as pessoas estavam contando? Eu vi um lobisomem, alguns falavam, eu vi uma coisa estranha. Eu vi uma coisa muito grande, mas eu não sei o que é, eu nunca vi isso na minha vida. É um bicho grande, peludo, tinha garras, tudo isso. Só para dar uma dimensão, Várzea Paulista tem perto de 120 mil habitantes. Não é uma cidade tão pequena. Então 40 mensagens não é uma avalanche, mas também não é nada. Foi o suficiente para acender o radar da Michela. Ela me disse que não acredita em lobisomem, mas ela acredita nos ouvintes dela, ou pelo menos numa parte deles. Teve, claro, as histórias que foram brincadeiras, algumas fotos foram na brincadeira. Isso a gente descobriu isso também, mas teve aquelas pessoas que realmente estão falando a verdade. Algumas imagens eram claramente montagem ou coisa de inteligência artificial. Parecia gente querendo zoar com o pânico do lobisomem que começava a se espalhar por lá. Também chegaram umas fotos com qualidade super ruim, escuras. Só dava para enxergar um vulto esquisito. Algumas pessoas diziam que sequer tinham conseguido tirar a foto da criatura misteriosa na hora do susto. Outras não chegaram a ver nada, só notaram uma presença. Uma sombra passando no mato, os cachorros apavorados no quintal com sabe-se lá o quê. A Michela comentou dessas mensagens com o Dircélio Timóteo, que é um jornalista da região. Lembra que o Thiago foi falar com um jornalista para saber se aquele papo de caçada era verdade ou não? Então, era o Dircélio. Ele também ficou intrigado e foi às ruas para conversar com moradores da cidade. Em vários bairros de Várzea Paulista, o sossego foi interrompido por uma série de relatos alimentando a curiosidade dos varzinos. Esse é um vídeo do Dircélio para o portal RS Notícias Jundiaí, publicado em 15 de junho. Esse uivo e outros efeitos especiais que aparecem não fui eu que coloquei, tá? É do vídeo mesmo. Você acredita em lobisomem? Acredito, eu acredito em tudo. Então, rapaz, fui lá no Ponto Chique tomar um chopp, né? E na hora de vir embora, né, um vulto estranho no meio do mato, assim, né? Aí eu olhei, estranho, esquisito, né, meu? Parecia o que exatamente? Bicho, parecia um cachorro meio alto, compridão, assim, né? Meio esquisitão, né, meu? Eu vou pausar rapidinho aqui. Eu não sei você, mas quando eu penso em lobisomem, tem 2 imagens que aparecem na minha cabeça. Uma é aquela bem comum em filme americano, de um ser que fica na fronteira entre homem e bicho. A outra imagem é parecida com essa que o moço descreve no vídeo. Um cachorrão comprido e esquisito. O Thiago me contou que esse é um dos tipos de lobisomem mais frequentes nos relatos do Brasil. É o chamado lobisomem preto. Ele é um pouco mais furtivo, ele é mais franzino, ele parece mais um cachorro. Ele é um homem ordinário, um homem comum, que se transforma em lobisomem. Mas voltando para o vídeo do Dircélio. Aquele último entrevistado estava praticamente descrevendo um lobisomem preto, né? Um cachorrão. Só que tinha um adicional de tamanho. Não existe a possibilidade de ser um animal? Cara, pelo tamanho, acho que não, hein? Pelo tamanho, é um negócio alto, do tamanho da gente, mais ou menos. Não fica muito claro se essa coisa que ele viu alcançava a altura de um humano adulto, mesmo andando em 4 patas, tipo um cachorro do tamanho de um cavalo, ou se estava andando em 2 patas só. Mas tem um outro entrevistado que também conta que viu um bicho enorme quando estava voltando para casa de noite com a esposa dele no Dia dos Namorados. Era muito grande, tinha umas garras assim, até estranhei, porque ora andava em 4 patas, ora andava com 2 patas só e eu fiquei...
A primeira coisa que eu pensei que era algum animal silvestre, um tipo de bicho que eles não souberam identificar, né? E que pensa, porque as pessoas passam, quando passa informação, eles vão aumentando, vão criando situações, criando... Esse é o Dircélio, o jornalista que foi atrás desses relatos. E detalhe relevante. Ele também me disse que não acredita em lobisomem. Mas você estava aberto a se surpreender com alguma coisa que pudesse ser fora do normal? Eu estou aberto, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas dúvidas, mas é que, sabe, eu sou bem cético, eu precisaria ver para crer. Mas vendo, aí, ok. Vendo, eu saio correndo. Eu não acredito. Eu não vi, não acredito. Eu só acredito no que eu vejo. Eu não vi. Eu acho que é alguém que está fantasiado brincando com as pessoas. Tanto o Dircélio como a Michela me disseram que, de fato, alguns dos relatos de avistamento, especialmente os que vieram de lugares mais centrais de Várzea Paulista, pareciam ser fruto de uma brincadeira. Alguém fantasiado, querendo surfar na onda do pânico do lobisomem para postar nas redes sociais. Eu procurei e não encontrei esses vídeos nas redes, só aqueles de montagem ou de inteligência artificial mesmo. Os relatos que pareciam fazer mais sentido para Michela vinham de gente que mora ou circula por perto da mata, especialmente na região da Serra do Mursa, ao sul da cidade. E ali se encontra muito bicho mesmo, tem onça, tem lobo-guará. A Michela estava apostando nisso. Não numa resposta sobrenatural para o mistério, mas numa natural mesmo. Talvez algum animal tivesse sendo confundido com um lobisomem. E aí a história vai passando, o bicho vai crescendo, você já sabe. Independente do que fosse, a Michela sentia que precisava fazer alguma coisa. Ela contou que alguns donos de restaurantes e bares já estavam preocupados com uma queda no movimento. Muitas pessoas não estão saindo de casa à noite, sabe? Então eu gostaria de dar essa tranquilidade para os meus ouvintes. Eu preciso tomar uma atitude. E a atitude que ela resolveu tomar foi organizar uma caçada. Mas calma, antes que você saia correndo para mandar uma DM pro Ibama ou pra Luísa Mel, vale a explicação. Essa caçada era apenas para foto e filmagens, mesmo porque as fotos que eu recebi, filmagens que eu recebi, não dava para ver, não era nada nítido. A caçada ia ser atrás de imagens e de outras pistas que pudessem trazer a normalidade de volta. Encontrar rastros de algum animal grande que pudesse estar assustando as pessoas, ou mesmo chegar à conclusão de que não tinha nada de diferente rondando a cidade. Que aquele era só o bom e velho pânico de lobisomem, vivíssimo em pleno século XXI. Então a Michela foi lá e fez o que a gente faz quando precisa organizar qualquer coisa nessa vida. Ela criou um grupo de WhatsApp, e era daqueles que é só clicar no link para entrar e participar. O link foi circulando e as pessoas foram chegando. Moradores da região, testemunhas oculares da criatura misteriosa, gente que acredita em lobisomem, gente que só acredita vendo, gente que nem vendo acredita. Foi nesse grupo que o Thiago caiu de paraquedas. Tinha umas 150 pessoas quando ele chegou. E a conversa estava empolvorosa. Polvorosa. Todos os preparativos, todas as hipóteses, os casos, as teorias, as soluções. E começa primeiro dos relatos, depois de um que tira sarro, depois outro que fica bravo com o outro que tira sarro. Aí um cara que fala que a história do lobisomem começa a fazer associação política e vira Lula e Bolsonaro. Incrível. Ele me mostrou algumas das mensagens e, pra ser sincera, eu não entendi muito bem como o papo foi parar em Lula e Bolsonaro. O que eu entendi é que se existe uma coisa capaz de gerar mais discórdia do que política em grupo de zap, essa coisa é lobisomem. Isso ficou claro quando a Michela publicou os detalhes da caçada por lá. Boa tarde, caçadores. Estamos confirmando a realização da caçada ao lobisomem, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 18, em Várzea Paulista. Concentração, praça em frente à loja 100, centro, Várzea Paulista. Horário, 19 horas. E aí vinha em negrito. A caçada será simbólica. Por questões de segurança, é proibido o uso de armas de fogo, objetos cortantes,
bebidas alcoólicas ou qualquer material ilícito. Uma mensagem inocente, né? O problema foi justamente esse. Para a parcela do grupo que realmente acreditava que tinha um lobisomem à solta, esse plano estava inocente demais. E aí começou a discussão sobre horário, sobre dia, tudo isso. A galera falou, gente, vocês vão achar o quê 7 da noite? Lobisomem é 3 da manhã. Um dos integrantes disse que aquela era a caçada mais fajuta da história. Só pode ser brincadeira. Vou sair disso, que chega a ser vergonhoso. Tinha gente criticando a escolha do dia 18 de julho. Porque, afinal de contas, aquela não ia ser uma noite de lua cheia. E aí, né, pelo que reza a lenda, se a lua não tá redondinha no céu, o alvo da caçada ia estar no conforto da casa dele, na forma de homem mesmo, e não de lobisomem. Teve ainda gente levantando a possibilidade do lobisomem estar ali, infiltrado no grupo de WhatsApp, vendo tudo que estava sendo combinado. E ao surgir a dúvida se um lobisomem poderia ser uma pessoa gay ou trans, uma participante disse tudo. Lembrando que o lobisomem pode ser uma pessoa comum, então ele pode ser o que ele quiser. Um cara chegou a questionar se ele mesmo não poderia ser o lobisomem, já que ele andava acordando todo suado, com dor de cabeça e um gosto de sangue na boca. Eu fiquei curiosa e mandei uma mensagem pra ele. Escrevi o maior textão, falando quem eu era, explicando o Rádio Novela Apresenta, perguntando se a gente podia conversar. E ele me respondeu: moça, desculpa falar, mas eu tenho 12 anos. Pensando bem, eu devia ter desconfiado pela foto dele no Zap, que era um cantor de K-pop. Mas assim, algumas tradições dizem que é justamente por volta dessa idade, aos 13 anos na verdade, que um menino se transforma em lobisomem. Eu já estava pronta para perguntar se ele era o 7º filho de uma linhagem de 6 outros meninos, ou o primeiro filho homem depois de 6 mulheres, como também aparece na mitologia. Mas não deu nem tempo. Ele me xingou e me bloqueou. Vê se pode. Das duas, uma. Ou eu desmascarei o jovem lobisomem de Várzea Paulista e ele fugiu ao se ver encurralado, ou a puberdade por si só já tem um quê de maldição. Bom, lendo as mensagens do grupo sem conhecer as pessoas, não é tão fácil saber quando elas estão falando sério, quando elas estão zoando. Mas tinha uns integrantes que estavam criticando com tanta irritação o plano da caçada que eles pareciam realmente preocupados com a busca pela criatura. A Michela tentou levar em conta os incômodos que estavam aparecendo. Mas, por exemplo, a coisa da data da expedição ser uma noite de lua minguante. Ela justificou que os relatos das testemunhas não obedeciam nenhum calendário lunar. Nós tivemos relatos em qualquer lua, não foi numa lua cheia apenas. E de fato, segundo as pesquisas do Tiago para o livro dele, a lua cheia é um elemento frequente, mas não é obrigatório para a transformação de todo e qualquer lobisomem. Há precedentes. Então esse não é exatamente um problema. Então a galera falou, tá bom, então podemos ter um lobisomem, podemos. Mas talvez o ponto de maior discórdia não tenha sido nem a fase da lua, nem o horário marcado. Existia um questionamento forte sobre a escolha do método mesmo, sobre o significado daquela caçada. As pessoas que realmente acreditavam, que realmente acreditam, queriam levar armas, elementos para pegar, segundo a cultura popular, né, para poder caçar esse ser. Aqui é de novo o jornalista Dircélio Timóteo. Ele estava no grupo também. Daí ficou até perigoso. Você já deve ter ouvido que o que mata lobisomem é bala de prata, né? E é daí que vem a expressão. A gente chama de bala de prata uma solução quase mágica para um problema complexo. O Tiago me contou que essa tática se popularizou depois do caso da besta de Gévaudan, que aterrorizou a França no século XVIII. Ela teria sido morta assim. Mas ele me explicou também que a bala de prata não é a única bala de prata. Tem outras armas possíveis para lidar com o bicho. Aqui no Brasil a gente tem uma solução econômica, que é a cera de vela de altar. Cera de vela de altar de igreja. Você pode pegar a cera e passar na lâmina do facão, que vai ser usado contra o lobisomem, por exemplo. A cera boa mesmo, para usar para pegar lobisomem, para matar lobisomem, apesar de eu ser contra matar lobisomem, é a cera das velas dos altares das missas do galo. Essa é braba. Fosse arma de fogo, com ou sem bala de prata, ou facão melado de cera,
A Michela tinha deixado claro, desde o começo, que a caçada não era para matar nada nem ninguém. Imagina se o tal lobisomem fosse, na verdade, um animal silvestre. Um susto qualquer no meio da mata escura e essa expedição ia acabar em crime ambiental. E se fosse só uma pessoa vestida de lobisomem tirando com a cara da galera? Ia dar em tragédia na certa. E mesmo se fosse realmente um lobisomem, a arma não tinha como dar bom. Na teoria, o lobisomem, depois que ele é morto, ele retorna à sua forma humana. Por isso que não é bom matar lobisomem, porque você pode ser processado por homicídio doloso, né? Você fala, poxa, era um lobisomem. Mas tinha gente achando que sair atrás de lobisomem sem estar armado ia contra o propósito de uma caçada. E ainda deixava as pessoas indefesas para caso a fera aparecesse. Um integrante do grupo escreveu que ir desarmado era como ir ao encontro do perigo de braços abertos. O resultado das divergências, tanto a do método quanto a do dia e do horário marcado, foi que uma parte da galera desistiu de participar dessa caçada, ou preferiu formar um grupo paralelo, com outras regras. Eu confesso que quando eu soube disso, me bateu um medo danado de alguma dessas aventuras paralelas virar uma caça às bruxas desgovernada ou terminar em tragédia, mas até o momento eu não vi notícias de qualquer ocorrência desse tipo. No fim das contas, a Michela disse que achou até bom que tenha sobrado menos gente para participar da caçada oficial. Como eles iam ter que entrar na mata fechada, de noite, para procurar as respostas, ela já estava planejando formar um grupo menor e mais especializado para sair mais tarde naquela mesma noite. O Thiago não estava sabendo disso. Um pouco antes das 7 da noite do dia 18 de julho, ele chegou na frente das lojas 100 de Várzea Paulista, como era o combinado. E achou meio estranho, porque ainda não tinha ninguém. Aí eu falei, uai. Aí liguei pro cara. Mandei uma mensagem pro jornalista. Ele fala, não, vem aqui pra chácara de um empresário local que a gente tá aqui. Ele não entendeu nada, mas foi. Tá bom. Eu cheguei lá. Lembra que no começo da história, quando o Thiago ouviu falar de uma caçada de lobisomem, ele imaginou uma multidão com tochas na mão, foice, pique Idade Média? A concentração que estava rolando naquela chácara não podia ser mais diferente disso. Computadores, drone, um jipe daqueles de safari todo paramentado, equipamento para rastrear movimento, binóculos noturnos, câmera térmica, daquela que captura qualquer corpo emanando calor e ainda aquele resquício de temperatura deixado por uma pegada. E eu falei, que porra é que vai acontecer hoje? Acontece que o tal grupo de especialistas, do qual agora o Thiago fazia parte, com a expertise dele em histórias de lobisomem, esse elenco contava com duas figuras de destaque. O primeiro é o Samurai. O Samurai, que é um caçador profissional, CAC, de Monte Azul Paulista. Samurai, claro, é um apelido. O nome dele é Mardiqueu Silvio França Filho. E ele é caçador de javalis, o único animal que tem caça permitida no Brasil. E também é vereador em Monte Azul Paulista pelo PL, o partido do Bolsonaro. Pessoal, compartilha essa live aí. Nós estamos começando a caçada ao lobisomem aqui, né? Para tentar desvendar esse mistério aqui de Várzea Paulista. E a outra figura de destaque que o Thiago nunca imaginou encontrar nessa missão tão peculiar era o René Murad. Sobrevivencialista, apresentador do Discovery Channel e participou de 2 programas de sobrevivencialismo, que é o Largados e Pelados e o Desafio em Dose Dupla. Dizem que a assombração está por aqui na cidade. Eu acredito que com os nossos equipamentos a gente vai conseguir fazer uma boa varredura. O René também tem experiência com caça, além de todo tipo de rastreamento na mata. Quando o Thiago deu de cara com esse time, ele levou um susto. Comecei a ficar preocupado. Preocupado pela vida do lobisomem, que vai que fosse encontrado, e pela vida dele mesmo. Falei, não, vou sobrar, vou tomar um tiro. Falei, não, calma. Confesso que eu também teria ficado com medo, mas apesar de todo aquele clima de caçada real, a regra da Michela continuava inegociável. A única regra era nada de armas. Depois eu liguei para o Samurai para entender o papel dele nessa história. E ele me falou que mesmo se essa regra não tivesse posta, que ele não tinha motivo para ir armado na expedição. Ele não tem licença para caçar lobisomem. Eu também perguntei se ele acredita em lobisomens, e ele disse que não, porque eles são muito mentirosos. Mas o Samurai tinha algumas hipóteses em mente para aquele mistério.
Talvez as pessoas tivessem se assustado com um lobo-guará com sarna ou com alguma outra doença de pele que fizesse cair uma parte dos pelos. Eu fui ver um vídeo de uma loba-guará com sarna sarcóptica e realmente, tadinha, se eu cruzasse com ela no meio do mato, eu ia levar um susto. Ainda mais no escuro, ainda mais se eu já tivesse com medo de um possível lobisomem à solta. Outra possibilidade que o samurai levantou foi que algumas pessoas tivessem visto um tamanduá pela primeira vez. Ele tem cara de cachorro, garras afiadas e até fica em pé sobre as patas traseiras, bem grandão, quando se sente ameaçado. Nesse pequeno grupo de caçada também tinha uma testemunha do suposto lobisomem. Um rapaz de Várzea Paulista que dizia que o que ele tinha visto não dava muita margem para ser do mundo natural, não, mesmo com essas hipóteses. Mas, de novo, tudo isso somado ao medo e à escuridão, vai saber. A ideia era usar todos aqueles equipamentos para encontrar rastros e, com sorte, identificar o animal, para deixar a população mais tranquila. Tava combinado que se eles dessem de cara com qualquer criatura natural ou sobrenatural, o primeiro passo era filmar ou tirar foto. E o segundo passo, se necessário, era sair correndo o mais rápido possível. Para você ter ideia, eu participei até um certo ponto, porque eu também não estou preparada. Eu tenho uma dificuldade para sair correndo se precisar, entendeu? Já eram umas 10 da noite quando a caçada começou. Bem, amigos da Rede Lobo, estou aqui em Várzea Paulista em busca de um suposto lobisomem que... A temperatura tinha caído e estava fazendo uns 10 graus, que é frio aqui para os padrões do interior de São Paulo, ainda mais no meio do mato. Os caras estavam tudo de bota, jaqueta de... Eu congelando, porque eu fui com o meu moletomzinho. Os caras estavam todos preparadíssimos. Ó, o vento tá vindo de lá pra cá. O animal, ele nunca anda com a bunda pro vento. Ele nunca anda com a bunda... Nenhum animal anda com a bunda pro vento. Porque ele manda o cheiro pro outro. Exatamente. Desde que eu fiquei sabendo dessa história, quando eu li o e-mail do Thiago falando da caçada, eu fiquei me remoendo por não ter visto a mensagem a tempo. Por ter perdido a chance de ir pra Várzea Paulista participar da busca também. Mas logo que a gente conversou, alguns dias depois da caçada, o Thiago me tranquilizou. Ele falou que as tensões do grupo de Zap, o pânico se construindo, os preparativos da expedição, as expectativas dele, toda essa parte tinha sido mais emocionante do que a caçada em si. Que, pra falar a verdade, tinha sido até meio anticlimática. E depois de assistir o vídeo de mais de 1h30 que ele publicou no YouTube sobre aquela noite, já editando pra ficar só os melhores momentos, eu tenho que concordar. Isso aí é unha? No geral, as cenas pelas estradas de terra e dentro da mata fechada não proporcionam grandes emoções. O grupo analisa vestígios de animais no chão, marcas de garras nas árvores. É gato, é uma jaguatirica. E tudo parece normal, natural. Caralho, mas esse aqui não é maior mesmo, hein? É? Esse aqui não é pequeno, não. Não, mas você pode ver, é uma pata pequena, ó. A distância das unhas. Isso aqui não é lobisomem, não. Isso aqui é outro bicho. É gato, não é lobisomem. Os drones e as câmeras térmicas também não pegam nada fora do comum. Ninguém vê nada que pareça um rastro de lobisomem. Acho que no fundo eu tava torcendo pra aparecer alguma coisa. Qualquer coisa meramente misteriosa e inexplicável. Será que eu acredito em lobisomem e nem sabia? E quando a gente tava vendo esse tronco com um arranhado maior, a cachorrada das casas começa a latir. Muito, 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 muito. Escuta. E um puta do uivo. Eita. Mano, vai velho. E desculpa, eu falo um monte de palavrão, porque nesse momento eu voltei a ter 12, 13 anos. Velho, que uivo do velho. Alguém tem arma? O Thiago acredita em lobisomens como fenômeno social, como registro histórico, e hoje como tentativas da gente enxergar um pouco de encanto nesse mundo tão cheio de certezas.
E de repente ele se viu ali, arrepiado por causa de um uivo. Quase acreditando mesmo num bicho meio lobo, meio homem, nem que fosse por alguns segundos. Só que o uivo passou, nenhum lobisomem apareceu. Pensando bem, deve ter sido só um cachorro mesmo. O Thiago, de 12 anos, voltou a ter 46. Já voltei para meus 46, já tava morrendo de frio, já queria ir embora para minha casa, então pra mim deu ali. E aí a gente voltou mesmo, já era perto de 2 horas da manhã, mais ou menos. Eles até esbarraram num outro grupo pelo caminho, mas essa outra expedição também não tinha encontrado nada de especial. Gostaria de poder dar uma resposta, mas ainda não demos uma resposta não, infelizmente. A falta de uma resposta poderia ser um sinal de que não tinha nenhuma criatura ou animal diferente rondando Várzea Paulista. Mas Algumas pessoas ainda veem esse bicho. o Dircélio e a Michela me contaram que os relatos continuam aparecendo aqui e ali. Eles contam diariamente um caso, uma história. Depois eu acabei entrando pro grupo de WhatsApp com certo atraso. Era metade de agosto, então já fazia quase um mês que aquela caçada tinha acontecido. E realmente, o papo continuava agitado. Mais vídeos, áudios, avisos de uivos misteriosos, gente se irritando com aquele papo todo e caindo fora, gente se arriscando em caçadas por conta própria, levantando outras suspeitas naturais e especialmente sobrenaturais. Mas nada conclusivo. Também ali em agosto, eu vi que o projeto do Thiago, o Que Te Assombra, ia fazer uma trilha noturna numa mata aqui em Campinas para contar histórias de lobisomens. Não era bem uma caçada, no momento não parece ter nenhum lobisomem chamando a atenção aqui por perto, mas eu fui. Era uma sexta-feira à noite, tava friozinho, tava caindo um chuvisco chato. Mesmo assim tinha mais de 60 pessoas lá. Crianças, casais, grupos de amigos. O clima geral não era de medo, a galera tava de boa. Mas algo engraçado acontece quando a gente se vê no escuro da mata. Quem for chegando já pode desligar as lanternas. Parece que é só surgir algum barulho estranho, que por alguns segundos a gente esquece que não acredita em assombração. Teve outra hora que o guarda-chuva de alguém abriu sem querer. E todo mundo deu um pulo. A essência das histórias de lobisomem tem a ver com isso, né? Com o humano trocando a razão pelo instinto, virando bicho. E tem vezes que isso acontece sem precisar de maldição. Basta um susto pra gente perder as palavras e soltar um grito, um riso nervoso. Um pouco depois, alguém apontou pro céu e todo mundo olhou pra cima. A lua tinha finalmente aparecido no meio das nuvens. Oficialmente, aquela era a última noite de lua crescente antes de virar lua cheia. Mas sei lá, ela tava cheia o suficiente pra gente. Por isso que o nome do meu livro é Conheça o Lobisomem do Seu Bairro. Porque se você não conhece o lobisomem do seu bairro, já sabe, né? Já sabe, né? O lobisomem pode ser você. Essa história foi produzida pela Bia Guimarães.